Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Café com Ações foi criado para a gente compartilhar notícias e informações sobre economia, bolsa de valores e o mundo dos negócios. Meu nome é Cláudio Soleiro, sou criador dos canais Viver de Renda e Café com Ações. Se o conteúdo for útil para você, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Vamos começar o nosso giro de notícias, sempre acompanhado de um bom café especial, o café arábica. Destacando aqui que o ministro Paulo Guedes está ultimando aí as ações para a antecipação do 13º de aposentados. Há uma expectativa de uma injeção na economia brasileira de 56 bilhões de reais, né? E isso vai se tornar possível, né, a liberação desses recursos e, obviamente, isso vai ter um impacto sobre a economia, um impacto positivo, né, a liberação desse dinheiro. A notícia vem num bom momento, porque a economia vem sendo mais afetada nesse início de ano pela pandemia. Então, a liberação desses recursos sinaliza para vamos dizer assim, uma ajuda importante a uma reativação de diversos setores da economia. Então, vamos aguardar. Mas essa é uma notícia positiva, vamos dizer assim. Não sei se vocês têm acompanhado, mas tem sido cada vez mais comum ouvirmos falar sobre os primeiros shows acontecendo no pós-pandemia, né? O primeiro deles que chamou a atenção aconteceu no dia 24 de abril, na Nova Zelândia, né? 50 mil pessoas foram assistir um show da banda Six 60 no Eden Park, na cidade de Auckland, e foi um dos maiores eventos pós-pandemia que já tivemos. A banda estourou lá, já tem dois anos fazendo sucesso e milhares de pessoas foram assistir esse show. Era o único lugar do mundo que conseguia até agora reunir 50 mil pessoas, né? Então foi um marco histórico, foi uma data realmente inusitada e muito legal. Todo mundo sem máscara e sem nenhum medo, né? sem nenhum risco de contaminação. Se a gente quer entender como isso foi possível, precisamos pesquisar tudo que foi feito na Nova Zelândia, porque é um exemplo de combate à pandemia. Vale dizer que a Nova Zelândia se livrou do vírus antes da vacinação. Então, o território já é livre do vírus, do coronavírus, desde julho do ano passado. Depois disso, teve alguns episódios pontuais em função de pessoas que vieram de outros países, mas automaticamente foram, vamos dizer assim, restritos esses casos e em pouco tempo foi sanada a situação. Então vejam que a gente continua tendo lá uma administração muito bem feita da crise e vale a pena pesquisar e acompanhar o que foi feito na Nova Zelândia. Serve de referência para o mundo inteiro, né? E no fim de semana passado aconteceu um show também para 2.000 pessoas no Reino Unido, as pessoas totalmente sem máscaras. Já são as primeiras experiências de eventos de aglomeração, sempre tudo muito monitorado, tudo muito assistido, né? Para ver como é que as coisas estão se comportando. Mas isso é uma luz, é uma esperança que a gente tem visto no mundo. Tudo feito com muita responsabilidade, com pesquisa, com conhecimento, com seriedade, né? Isso é fundamental. Isso faz a diferença entre os que têm sucesso e os que fracassam. Muito bem, outra notícia que eu queria compartilhar com vocês é sobre a Globinet, empresa que está dentro aí da negociação do BTG com a Oi. A Globinet selecionou a Equinix para pontos de presença do cabo submarino Malbec. Os data centers da Equinix foram selecionados como pontos de presença adicionais do cabo submarino Malbec, que ligará o Brasil à Argentina. O serviço será prestado a partir dos data centers SP2 e SP4 que ficam em São Paulo.
Há um tráfego de comunicações significativas entre Brasil e Argentina, duas das maiores economias da América Latina, e esse tráfego continuará crescendo nos próximos anos, afirmou o presidente da Equinix no Brasil. O Brasil está se tornando um polo na região para gigantes globais de tecnologia, o que torna ainda mais importante a conexão de alta performance com outros países da América Latina. A empresa do BTG Pactual, ela tem o Facebook como parceiro no Malbec e usa a proposta, e caso a proposta do banco seja aprovada, será incorporada pela Infraco como parte do acordo para o pagamento de uma participação de 59,7% na empresa de infraestrutura da Oi. O sistema de 2,6 mil quilômetros promete dobrar a capacidade disponível para a Argentina. O cabo se valerá da tecnologia SDM e de repetidores de transporte de última geração. Um estudo da consultoria Nera estima que Brasil e Argentina se beneficiarão com o incremento de penetração de internet após a conclusão do projeto, agora prevista para o segundo trimestre deste ano. Globalmente, a Equinix reporta que foi selecionada como parceira de interconexão em mais de 40 projetos de cabos submarinos e a empresa projetou um crescimento acelerado do segmento até 2027. Então, notícias aí sobre Globinet, empresa que deverá ser incorporada 100% e fazer parte do patrimônio da Infraco, ok? Uma outra notícia que eu gostaria de compartilhar é que o Goldman Sachs e o UBS, são dois bancos, né, de investimentos, eles apostam em mais ganhos para o setor de commodities. O Goldman Sachs projeta uma alta de 13,5% dos preços de matérias-primas nos próximos 6 meses. O UBS prevê ganho acima de 10%. Essa notícia saiu agora no final do mês de abril pela Bloomberg, né, um canal que eu gosto sempre de acompanhar de notícias especializadas aí nessa área de economia e investimentos. Consultem também esse canal para vocês terem informações de qualidade nessa área financeira. O forte rally das commodities tem sido um ponto marcante dos mercados globais em meio à reabertura das economias na pandemia e há mais espaço para ganhos, segundo o Goldman Sachs e o UBS. As matérias-primas devem subir 13,5% nos próximos meses, de acordo com o relatório do Goldman Sachs, que prevê um salto sem precedentes da demanda global por petróleo e cobre também. O UBS projeta ganhos acima de 10%. A magnitude da esperada variação no volume de demanda, uma variação que a oferta não vai poder acompanhar, não deve ser subestimada, dizem os analistas do Goldman Sachs. Os níveis de atividade têm se acelerado, impulsionados pela distribuição de vacinas, e também haverá um aumento sazonal em manufatura e construção até junho, disseram eles. Então veja, temos aí uma retomada de economias e isso afeta diretamente as commodities. Haverá uma recuperação sem precedentes da demanda global de petróleo, que apoia a previsão de preços mais altos dessa commodity até meados do ano. O consumo mundial deve aumentar 5,2 milhões de barris de petróleo por dia nos próximos 6 meses, o que levaria o petróleo tipo Brent para a casa dos $80. No geral, as cotações das matérias-primas devem subir 13,5%, com previsão do cobre alcançar $11.000 a tonelada, né? E isso também vale para o minério de ferro, que vai continuar subindo, né? Todas essas notícias afetam diretamente empresas brasileiras, tais como a Vale, a CSN Mineração, a PetroRio, né? A 3R Petróleo. São empresas que são impactadas positivamente por essa retomada da economia. Então fiquemos atentos, porque tudo isso mexe diretamente com o que nós estamos projetando para a nossa carteira de investimentos, né? Já que falamos de petróleo, queria terminar o vídeo dizendo que a PetroRio ela teve um prejuízo de 39,76 milhões nos primeiros 3 meses desse ano, mas esse prejuízo se destacou por impactos negativos de efeitos contábeis, de variação cambial e da depreciação e amortização dos seus novos ativos. As receitas do trimestre subiram 194%, chegaram a 655 milhões de reais, reflexo do crescimento de 33% no volume de óleo vendido em comparação com os primeiros 3 meses de 2020. A alta de venda vem pela conclusão da aquisição pela PetroRio de 80% da participação da Domo no campo de Tubarão Martelo, na Bacia de Campos, que foi efetuada em agosto de 2020.
e também pela alta no preço médio do barril de petróleo tipo Brent. O EBITDA, por sua vez, teve alta de 176% na mesma base de comparação, chegando a 407,7 milhões. Em termos operacionais, a produção da PetroRio avançou 33,6% no período para 31.317 barris de óleo equivalente por dia, impulsionado pela aquisição de fatias de tubarão-martelo, que foi concluída em 2020 no campo de Frade, fechado no último mês de fevereiro desse ano, né? Então, os resultados da PetroRio acabaram sendo positivos à medida que a empresa consegue avançar no seu processo de crescimento e, inclusive, com uma sobra de caixa que lhe permite ampliar aquisições no segundo semestre, né? Todo mundo está de olho aí no caso da aquisição dos 36% restantes de participação no campo de Wahoo, e participações também no cluster Albacora. Então fiquemos de olho para quem está acompanhando o segmento aí de petróleo e a PetroRio. Esses são os dados mais recentes. Se gostou das informações, deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!